Muito bem, senhores. Eu quero primeiro chamar a atenção de algumas questões sobre o edital, alguns pontos. Eu selecionei aí para vocês 3 questões com 2 assuntos comuns para PM e PE, tá? Que é a parte da colonização de Pernambuco, que ele pede lá, e a parte da Guerra dos Mascates. Aí vamos lá. Teve um aluno da PM que chegou para mim e perguntou assim: professor, é o mesmo programa da PMPE? Aí eu respondi: não é o mesmo programa. Até a temática, que é comum, são 2 assuntos, a pegada é outra, é diferente. Por exemplo, uma das 5 questões vai ser sobre Duarte Coelho, a fundação de Olinda, tá? Com certeza. A outra, a Guerra dos Mascates, por causa da questão do grito Bernardo Vieira de Mello. Acabou-se. É o que é comum. Então eu não posso pensar que o programa de história da PM é o mesmo de Olinda. Não. Pela primeira vez, Olinda colocou no seu edital de guarda municipal o conteúdo de história específico de Olinda. Porque em 2011 nós tivemos aí a questão relacionada ao quê? História do Brasil e História Geral, 2011. Nesse edital agora, eles colocaram, tá, exclusivamente conteúdo sobre a história de Olinda. Isso é bom. Isso não quer dizer que a gente não passe por Pernambuco, vai passar, mas o foco será Olinda, tá? Até mesmo as 5 questões irão envolver especificamente Olinda. E eu sei o caminho das pedras. Eu sei quais são essas 5 questões que irão ser cobradas, sem dúvida, tá? O caminho que a banca vai tomar. E estou aqui para dar a vocês pelo menos 2, tá? 2. As outras 3 é na turma, regular, nos aulões, nas isoladas, não é assim? Muito bem. Vejam só, a primeira... Aí o professor está procurando questões da Consulpan. E não encontrei nada, eu sei que não encontrou. Principalmente sobre Olinda, que não vai encontrar mesmo. Principalmente sobre Olinda. Um trabalho imenso, eu estou ainda em produção da apostila, só para vocês terem uma ideia. Eu estou produzindo a apostila, estou finalizando de hoje para amanhã, no máximo terça, eu concluo a apostila das turmas regulares, das isoladas, voltado para esse concurso de Olinda. Vejam só. Essa primeira questão, ela fala de Duarte Coelho. No edital, ele pede a biografia de Duarte Coelho, ele pede a biografia de Dona Brites de Albuquerque. Veja, isso nós não temos em Olinda. Temos em Olinda, não, melhor, em Pernambuco. PMPE não tem. Ele pede a biografia, tá certo? Bem específico. E pede Duarte Coelho como donatário de Pernambuco, no processo de fundação de Olinda, tá? Essa primeira questão, ele diz assim, veja só. Duarte Coelho veio com uma frota de navios que armou à sua custa, em a qual trouxe sua mulher e filhos e muitos parentes de ambos e outros moradores. No início enfrentou os indígenas e os franceses. Perdeu gente, mas conseguiu ter êxito na colonização. Veja bem, a causa, grifa a partir daí, por favor. A causa do progresso da capitania de Duarte Coelho, por residir continuamente nela, o mesmo capitão que conquistou, e ser mais frequentada de navios deste reino, por estar mais perto dele que cada uma das outras. Veja o que ele fala aí, ele dá a causa do progresso. Deixa eu situar os senhores para a gente saber. Veja, o rei de Portugal, na época, Dom João III, quando decidiu colonizar o Brasil dentro do sistema de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, certo ou não? Isso aqui foi o rei Dom João III. Fechou ou não? Tranquilo?
Então o Brasil, ó, eu tenho aqui, ó, divisão do Brasil em 15 capitanias. Na realidade foram 14. Por que eu botei 15? Por que eu coloquei 15? A capitania de São Vicente, ela foi dividida em duas, por isso 15, 14 mais uma, entre Martim Afonso e seu irmão Pero Lopes de Souza. Tá certo? E aí doadas a 12 donatários. Por que 12 donatários? Eu vou ter donatário com mais de uma capitania, como é o caso de Pero Lopes. Ele vai ter parte de São Vicente, vai ter Itamaracá, que ele é o capitão donatário de Itamaracá. E uma característica aqui, política, é a descentralização. A descentralização política. Fechou ou não? Esse sistema, ele era regulamentado com dois documentos, que servia de base jurídica. Servia de base jurídica. Quais são esses dois documentos? Um é a carta de doação, que confere ao donatário poderes político-administrativo, e o outro é a carta foral, que estabelece direitos e deveres dos donatários. Das 15 capitanias, prosperaram apenas duas. Olha lá. Nós temos aqui São Vicente, que é a de Martim Afonso de Souza, que prosperou temporariamente, mas prosperou. E Nova Lusitânia, que é quem? Pernambuco. Pernambuco foi doada ao capitão donatário. Olha, Duarte Coelho Pereira. Muito bem, doutor. Porque eu tenho mais dois Duarte Coelhos, todos donatários de Pernambuco. E a banca te cobra esse aqui, Duarte Coelho Pereira, tá? Quando Duarte Coelho recebeu a doação da capitania de Pernambuco, ele tinha 50 anos de idade. Tinha enriquecido com o comércio das especiarias na África e na Ásia. Então veja que quando foi instituído o sistema de capitanias hereditárias, o rei doa a terra ao donatário, mas o recurso para desenvolver é particular. Cabe ao donatário no TVS, está aqui a terra, te vira sozinho. Mas muitos não chegaram nem a tomar posse. Duarte Coelho, ele veio tomar posse da capitania porque ele tinha recursos para isso. Ele era um homem de posses, tinha enriquecido com o comércio de especiarias na África, na Ásia, vindo com ao seu lado parentes, como seu cunhado Jerônimo de Albuquerque, sua esposa Dona Brites de Albuquerque, né? O qual chegou a ter três filhos, 2 homens e uma menina com Dona Brites. Vamos ter o Duarte Coelho, vamos ter o Jorge de Albuquerque, vamos ter Inês, que foi uma única menina que ele teve. Que inclusive faleceu no parto, tá? Dona Inês, a filha dele. Vejam só, Duarte Coelho, quando começou o processo de colonização de Pernambuco, Pernambuco começa por Igaraçu, né, pessoal? É sabido por todos, senhores, que Pernambuco começa por Igaraçu, porque ele funda o primeiro povoado, Igaraçu, funda a igreja de Santo Cosme e Damião. Veja que o próprio texto aí, ó, fala quando ele diz, ó, os embates com os índios, né? Principalmente com os caetés, tabajaras, nesse processo de colonização. No processo de povoamento, ele consegue, há alguns dias, os índios tabajaras cercaram os portugueses em Igaraçu. Graças aos habitantes de Itamaracá, furou o cerco, dando apoio a Duarte Coelho. Neste embate,
Neste embate, o seu cunhado Jerônimo de Albuquerque levou uma flechada, certo? Levou uma flechada em um olho, foi capturado, sua vida foi poupada por causa da filha do cacique Arco Verde. O cacique Arco Verde, sua filha Tabira, painho, é uma carne diferente. Não mate, poupe-o. Aí pouparam a vida de Jerônimo de Albuquerque. Aí Duarte Coelho vai falar, oxe, peraí, menino. Pegou o cunhado com Tabira. Tabira foi batizada com o nome de Maria do Espírito Santo e casou-se com Jerônimo, dando início aí uma aliança com os Tabajaras. E nessa aliança os Tabajaras irão auxiliar combater as tribos hostis, entre eles os Caetés, ao lado dos portugueses. É quando os portugueses têm os Tabajaras como aliados. Vencendo as outras tribos hostis, os Tabajaras serão escravizados depois. Todo castigo para corno é pouco, né? Aí os Tabajaras serão escravizados. Isso foi aqui, isso foi no que hoje é a Paraíba, para combater os potiguaras, que os Tabajaras eram aliados dos portugueses, os potiguaras eram aliados dos franceses. Então, tudo nesse processo de colonização. Feito isso, Duarte Coelho vem em direção ao sul, quando ele encontra uma colina. E nesta colina, que hoje é o Alto da Sé, onde tinha uma aldeia chamada Marim dos Caetés, no Alto da Sé, Duarte Coelho, diante daquela paisagem, por isso que Olinda é chamada de Marim dos Caetés, tá? Olinda é conhecida como Marim dos Caetés, certo? No Alto da Sé, Duarte Coelho funda Olinda. Qual é a tese da fundação de Olinda mais aceita para a sua história? Que Duarte Coelho, ao ver a paisagem das 7 colinas, chegou a exclamar: Olinda, situação para se fundar uma vila, originando aí o nome Olinda. Existem várias críticas, mas é o que Olinda aceita, basicamente, sobre a sua fundação. Mas a outra tese que tem é que Olinda era um nome de origem holandesa. Tá? Se você lembrar, você vai perceber que os holandeses vão estar presentes no início da colonização do Brasil, financiando a construção dos engenhos. A outra tese é que Olinda foi uma homenagem que ele fez a uma amante, Linda. Eu até não duvido, porque geralmente a amante é mais homenageada do que a esposa. Então, Linda, Linda, saudade de Tito, em Portugal e eu aqui, né? Então, existe essa teoria, porém, a mais aceita na história é quando ele chega a exclamar: Linda, situação para se fundar uma vila, originando Olinda. Daí ele constrói no Alto da Sé o seu palácio, onde foi a base do seu palácio. Hoje eu tenho uma caixa d'água lá no Alto da Sé. Então vejam só, Duarte Coelho transforma Pernambuco no maior centro produtor de açúcar do mundo. Recife, por exemplo, ele se referia ao Recife como a Recife dos navios. A Recife dos navios por causa do seu grande porto para entrada e saída de pessoas e mercadorias. Duarte Coelho, quando precisava se ausentar da sua capitania, quem ficava à frente era sua esposa, Dona Brits de Albuquerque. Daí não é a velha máxima: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Não, é ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Quebrando a tese do machismo, do conservadorismo, do patriarcalismo que predominou durante o período colonial. Dona Brits de Albuquerque foi a primeira mulher no Brasil a ocupar um cargo político-administrativo. E não foi Raquel, não foi Dilma, certo? A Raquel foi eleita democraticamente, pelo voto direto, sendo ela a primeira mulher eleita pelo voto direto. Mas na história foi Dona Brits. Inclusive existe uma homenagem que o nosso governo pode fazer, Pernambuco pode fazer a alguém, com uma homenagem que tem o título de Dona Brits, né? Inclusive Raquel Lira recebeu logo no início do seu governo, ela foi homenageada e recebeu o título de Dona Brits. Dona Brits foi a primeira mulher a ocupar um cargo político-administrativo aqui em Pernambuco. Fechou, senhores? Tranquilo? Com certeza a gente vai ter alguma coisa na prova das 5 questões envolvendo essa parte aí, tá? Não tenha dúvida. Vamos lá. Pode procurar, vocês não vão encontrar nenhuma questão da banca sobre isso, mas vai encontrar de Camilo, tá bom? Muito bem.
Aí o que é que ele pede? Qual é o comando da questão? A capitania de Pernambuco, segundo o texto, foi uma das capitanias cuja colonização vingou em razão. Vejam só, pessoal, ele pede segundo o texto. Segundo o texto, preste bem atenção. Quando acontece isso, eu não posso desvincular minha resposta do texto. Com base no texto, de acordo com o texto, concluindo com o texto, referente ao texto, assertivo acima, eu não posso perder, né? Eu não posso desvincular, não posso de jeito nenhum desvincular a minha resposta do texto. Tá? Quais os motivos que levaram ao fracasso da maioria das capitanias? Falta de capital, distância da colônia em relação à metrópole, que dificultava a prestação de socorro, né? Ataques indígenas, os engenhos, certo? Podemos citar a falta de interesse de muitos donatários que não chegaram nem a tomar posse. Se essa questão tivesse valendo a farda de vocês em Olinda, qual seria a resposta? Vamos lá. Veja que eu disse a vocês, não desvincule do texto. Exatamente. Não desvincule do texto. De repente você tem lá no texto, vou dar um exemplo. 1 mais 1 são 3. De acordo com o texto, aí tem lá a resposta, letra A igual a 2, letra B igual a 3. Pessoal, a gente sabe que é o quê? 2. O valor, o resultado 2. Mas o texto diz que são... É de acordo com o... Matou a questão. Se liga. Vamos lá. Letra A. Da força dos seus moradores, o que lhe favoreceu vencer indígenas e franceses. O texto fala que a causa foi a força dos seus moradores. Letra B. Da presença constante do capitão donatário e de sua distância em relação ao rei. Nós vamos lá. A causa do progresso da capitania de Duarte Coelho, por residir continuamente nela o mesmo capitão. Tá vendo? Continuamente. Então, essa é a nossa resposta. Agora, vamos lá. Aí, para induzir ao erro, ele diz assim, ó. Cadê? E de sua distância em relação ao reino. Então, por causa de sua distância, ele permanece aqui. Mais tempo. Por causa da distância, ele permanece constantemente. Duarte Coelho passou 18 anos de sua vida na capitania. Ele se ausentou no primeiro momento, quando foi a Portugal, para questionar ao rei o envio de degredados para Pernambuco. Degredados era tudo que não prestava em Portugal, era enviado para o Brasil. Parecia mais que isso aqui era uma colônia penal. Aí Duarte Coelho foi questionar o envio de degredados para Pernambuco, porque onde tinha degredados eram áreas mais violentas. Percebe ou não? Eram áreas mais violentas. Então ele foi questionar. O segundo momento, ele se ausenta para questionar ao rei a perda de poder com a criação do governo geral. Ele marca uma audiência, fica esperando 1 ano em Portugal, morreu. E aqui estava sua esposa, Dona Brites, no comando de Pernambuco. Certo? A resposta é a letra B de bucéfalo. Não é? O que está errado na letra C? Vamos lá. De possuir sua própria frota, facilitando a comunicação e o comércio com o reino. Facilitando a comunicação, entendeu? Facilitando, não. Não é? Letra D. De Duarte Coelho possuir recursos para custear sua vinda. Beleza. Para a colônia e trazer toda a sua família. Veja, isso é fato, mas vem cá, é o que ele diz como causa? Não. Percebe? Casca de banana. Né? Letra B. Muito bem. Às vezes a questão ela é tão fácil que se torna difícil. Porque você diz, está muito na cara para a banca dar isso aqui a gente. Está muito na cara. Tá mais fácil para quem estudou. E aqui chutaria, né? Essa questão é da própria banca? Não, e tem. Na sua isolada vai ser questão e teoria, né? A isolada online, sim. Sim, para a guarda. Para a guarda, a isolada online, sim. Começa sábado, dia 17. 17 às 20 horas. É uma isolada só de história. Só história de Olinda que eu estou iniciando, provavelmente dia 17,
sábado, às 20 horas, essa isolada será gravada, né? Ele perguntou agora, né? Essa isolada ficará gravada, tá? Até a véspera da prova. Serão 6 encontros, teoria mais questões. 180, porém, tem um disco que está com uma promoção por 160. 160. Certo? Quem tiver interesse, só falar comigo no meu WhatsApp. Oi? Todo o conteúdo do edital. Não se preocupe. Todo o conteúdo do edital. Tá? Todo o conteúdo. Muito tá quente, viu? Não tá? Liga isso aqui. No... Agora, doutora. Mas lá à frente tá fresquinho. Meu WhatsApp? Agora ficou bom. Nós iniciaremos a turma regular aqui no Elite terça-feira. Essa é a equipe que vocês terão na turma de guarda, né? O professor Tiago, ele está investindo pesado na equipe. A equipe, ele trouxe os melhores, modéstia à parte. Fico orgulhoso em fazer parte dessa equipe, porque é uma equipe de qualidade. Um professor como o professor de português, o Ferreira aí, né? O professor de matemática, o Diego, o próprio Tiago, que é um estourado. O Tiago, os concursos que ele faz aí na área de carreiras, né? Júlio César é o mais estourado de processo que eu conheço. Com aquela carinha dele, ele é o mais estourado, entendeu? O bicho é fera. Eu vou dar um exemplo. Minha menina, ela está começando nas carreiras agora, né, em concurso. Ela é estudante de Direito, está no 4º período de Direito. Assisti uma aula de Júlio César para a guarda. Ela disse, pô, o cara é fera. E ela estuda muito, né? Porque a minha filha não, ela é de estudar mesmo, focada. E ela está começando agora. Eu vou fazer, pai, apesar que não é o curso que eu quero, mas eu disse, faça, minha filha, você ganhou 4.000 contos, seu pai não se aperra mais com nada. Seu pai não se aperra mais com nada. Vá-se embora, resolva a sua vida e eu resolvo a minha, né? Vá-se embora, né? Eu tive um aulão sábado passado com o comandante da guarda. O comandante da guarda, ele explicou a questão do salário. Foi o que empolgou muita gente. Porque lá tem 1.300 e pouco, mas ele mostrou, somando as gratificações, dá 3.000 e pouco. O salário é 4.000 e pouco. Líquido dá 3.000 e pouco. E ainda tem umas gratificações que está para sofrer um reajuste, que logo vai ultrapassar os 5.000. Ou seja, o negócio é entrar. Entre. Ah, estou estudando para civil. Melhor ainda, homem, o que tu tem de direito lá, tu vai dar show lá em Olinda. Tu vai dar show lá em Olinda. Então, foquem porque... E outra, não só vão chamar 24, não. Tem um cadastro de reserva que são 100, mas ele disse que uma das lutas dele lá é para chamar todos agora, de imediato. 124, porque não tem, está faltando. Entendeu? Então, estudem. 24. Não, tu só precisa de uma vaga. Mas aí eu já te digo que não vou chamar 24, vão chamar os 124. Entendeu? Muito bem. A segunda questão, veja só, deixa eu dar uma dica importante. Duarte Coelho vai transformar Pernambuco no maior centro produtor de açúcar do mundo. Confere ou não isso? Logo, Olinda vai ser transformada em uma região açucareira. A agroindústria açucareira, ela vai se desenvolver em cima do plantation. Olha a dica do Camilinho com amor e carinho. Vejam só. Agora, quando vocês estiverem lá em Olinda, né, me vê, pelo amor de Deus, né, que eu moro em Olinda, não queiram. Pegue leve, né? E a gente de trânsito E a gente de trânsito, vai sair a gente de trânsito também esse ano em Olinda. Ele falou. Vamos lá, plantation. Olha a dica. Meli. Tá que nem o aluno que disse, professor, quando eu abordar o senhor por aí, eu vou recuperar meu dinheiro das estogelas. Eu disse que eu esteja errado, porque se eu não tiver, eu processo você. Ó, Meli, aqui, ó. Rá. Monocultura
escravista, latifúndio, que é a grande extensão de terra, exportação. Exportação. Pronto. A agroindústria açucareira desenvolveu-se dentro desse sistema no Brasil. Aí vem a pergunta: quais os motivos que levaram à escolha do açúcar para ser cultivado no nosso litoral? Eu destaco, primeiro, a experiência portuguesa com o cultivo de cana-de-açúcar nas ilhas do Atlântico, Açores, Madeira e Cabo Verde. Existência de um mercado consumidor, que é o mercado europeu, tá? Solo argiloso, né? Mar-sapê, e o clima quente e úmido favoráveis, e a participação holandesa no financiamento, refino, transporte e comercialização. Tá? Os holandeses vão estar presentes no início da nossa colonização, senhores. Eles estarão presentes, tá? Com um papel importantíssimo. Quando eles não poderão mais continuar, quando são excluídos, vêm as invasões. E aí eu quero chamar a atenção dos senhores. Lá no edital não tem invasão holandesa. Mas tem alguns pontos do patrimônio histórico de Olinda, como igrejas fortes, que ele pede no edital, que nesse momento da invasão holandesa, Olinda vai ser incendiada. Isso a gente vai ter que abordar na nossa prova. A gente vai falar dos holandeses, mas vai mostrar como ocorreu esse processo aí, quando Olinda foi incendiada e em seguida reconstruída por Nassau. Um dos focos de resistência que nós temos nesse momento aí de invasão em Olinda, hoje é uma, como é que se diz? Mãe Rainha, já ouviram falar em Ouro Preto, Olinda, Santuário Mãe Rainha, onde existe hoje o Santuário Mãe Rainha, ali foi o foco de resistência contra a invasão holandesa em 1630. Entendeu? Ou seja, são detalhes que só eu vou te dar em aula. Acabou-se. Pra torar. É o quê? É o quê? É o quê? Aponta pra câmera. Só Camilinho vai dar essa dica. Quer gabaritar as 5 questões de história? Vem pro Elite Caveira ou vem fazer a isolada com Camilinho? Vem-te embora. Vem-te embora, papai. Vamos embora. Já pode ligar. Eu já posso pedir aumento a Tiago? Já posso pedir aumento a Tiago, né? Muito bem. Olha só, a segunda questão diz assim: quando no ano de 1534, Duarte Coelho iniciou a produção açucareira na capitania de Pernambuco, também denominada de Nova Lusitânia, estava dando início a um dos mais importantes ciclos da história econômica do país. Sobre esse assunto, são corretas afirmativas a seguir, exceto... Ele quer o quê? A errada. Por favor, grife aí o exceto, ele quer a errada. Veja a letra A. A introdução da lavoura canavieira no Brasil não aconteceu por mero acaso, mas obedeceu a objetivos políticos portugueses, visando a manutenção das novas terras descobertas sob domínio de Portugal. Sim. Foi acaso? Não. Qual é a origem da cana-de-açúcar? Alguém sabe me informar? Ásia. Sudoeste Asiático. Região de Bengala. Bengala, Sudoeste Asiático. Será introduzida no Brasil pelos portugueses. Vai se adaptar tão bem na nossa região, principalmente a região Nordeste, que eu destaco nesse momento aí, que parece mais que é uma planta nativa, né? Mas não é. Foi introduzida aqui pelos portugueses, sua origem é asiática, tá? Muito bem. A letra A, verdadeiro. Pode ser a resposta? Não. Ele quer errada. B, de Bucéfalo, diz assim... Bucéfalo é o nome do cavalo de Alexandre o Grande, né, Estourado? Olha aí, já está acostumado, muito bem. A lavoura canavieira perpetuou ao longo dos séculos um tipo de ocupação humana fortemente determinada pelas condições edáficas, que seria a questão do solo, né? Questão do solo argiloso, né? Mas, porém, todavia, não foi capaz de influenciar na formação de um complexo cultural característico singular.
Falso por causa da negação. Olha a dica do Camilinho com amor e carinho. Não, sem, nunca, jamais, exclusivamente, todos, todas, restringe, limita-se. Essa exclusão, essa generalidade, marquem, só se estiver pedindo a incorreta. Analise as outras, claro, mas fique com o pé atrás que a tendência é que esteja errada. Fique ligado nesses termos. Vejam só, foi capaz de influenciar, sim, na formação de um complexo cultural característico e singular. Sociedade patriarcal, escravocrata, rural, tá certo? São particularidades singulares, sim ou não? Patriarcal, escravocrata, rural. Fechou? Tranquilo? É a nossa resposta? Letra B de bucéfalo. Mas vamos ver as outras. A letra C diz: o revestimento florístico da zona da mata nordestina foi muito atingida pelo processo de ocupação do território, servindo como suporte, sobretudo, a atividade dos engenhos e a construção de núcleos de povoamento. Sim, destacamos na região nordeste a zona da mata, não é? Perfeito. No cultivo aí da economia açucareira. Aí eu vou para a letra D. No ciclo econômico referido, o sistema agrário introduzido pelos colonizadores tinha como base a propriedade latifundiária, o latifúndio, sim ou não? Sim. De caráter mercantilístico de que se revestia esse sistema. Perfeito. Pode-se verdadeiramente dizer que o comércio do açúcar e os lucros que ele pode oferecer foram causa principal da escolha de Pernambuco para o começo da conquista holandesa no Brasil. Perfeito, porque é o seguinte, os holandeses terão um papel importante, financiamento, refino, transporte e comercialização. Quando eles são excluídos no século XVII do comércio açucareiro, vêm as invasões. E eles vão invadir o Nordeste por quê? Por causa da economia açucareira. Mas no primeiro momento eles eram o quê? Parceiros. Professor, as invasões eram aos senhores engenhos? Não, as invasões às regiões açucareiras. Primeira invasão, tentativa, sem sucesso, Salvador, 1624 a 1625. Segunda invasão, com sucesso, Pernambuco, Olinda e Recife, 1630, ficando aqui até 1654. 24 anos de domínio holandês. Certo? Então, claro que o foco é a região açucareira. Pessoal, tá valendo a pena o domingo pela manhã com chuva? Tá dando para agregar conhecimento? Tranquilo? Então, show de bola. Vamos embora. A outra questão provável, e eu acredito, eu sou capaz até de apostar, tá? Essa questão 3 sobre guerra dos mascates, tá? Veja, em Olinda existe um feriado, o famoso feriado municipal 10 de novembro, que nos remete ao 10 de novembro de 1710, que é o primeiro grito de república, dado pelo nome da principal avenida aqui de Piedade, Bernardo Vieira de Melo, tá certo? Ou seja, o grito de Bernardo Vieira de Melo, dado no antigo Senado de Olinda, hoje só tem as ruínas, no Mercado da Ribeira. Em frente ao Mercado da Ribeira eu tenho um monumento. Eu vou dar algumas dicas de alguns monumentos em Olinda para a guarda, tá? E lá você tem as ruínas desse antigo Senado, onde foi dado o primeiro grito de república. Não é a proclamação, ele deu o grito, mas não saiu das vias de fato. Isso entra dentro do contexto da Guerra dos Mascates. Eu posso virar isso aqui? Posso, né? Pronto. Veja só. Olha só. A Guerra dos Mascates, 1709 a 1711. Certo? 1709 foi quando o rei Dom João V, rei de Portugal, autorizou a elevação do Recife à condição de vila, tá? Em 1709. A Guerra dos Mascates foi um conflito que ocorreu em Pernambuco, conflito envolvendo Olinda
contra Recife. Só que nesse período, no início do século XVIII, eu tenho aqui Olinda e Recife tendo uma relação. Olinda, devedora, Recife, credora. Essa era a relação. Olinda em decadência, Recife em ascensão. A gota d'água desse movimento foi quando esse governador, olha aqui, o famoso Sebastião de Castro e Caldas, esse era o governador de Pernambuco, solicitou ao rei Dom João, ó, vou botar aqui, rei Dom João V, solicitou ao rei Dom João V a elevação do Recife à vila. Então, logo, a causa imediata desse conflito, a gota d'água, o estopim, foi a elevação do Recife à vila. Essa foi a causa imediata. E é nesse contexto que eu vou ter Bernardo Vieira de Melo dando o grito de república. Primeiro grito de república. Certo ou não? Uma ameaça de Olinda como capital de Pernambuco romper com Portugal, caso o Recife fosse elevado à vila. O Recife foi elevado à vila, teve início o movimento, teve início o conflito. Olinda invade o Recife, né? Alguns milicianos de Olinda invadem o Recife, destrói o símbolo da emancipação política, que é o pelourinho, que o pelourinho, além de servir como símbolo da emancipação política, servia para castigar escravos em praça pública. Tá? E nesse contexto, destruiu o pelourinho. Olinda, na época, como o governador Sebastião fugiu para a Bahia, foi preso na Bahia por traição, porque ele não deveria ter fugido, né? E Olinda nomeou um novo governador, tá? O bispo, tá? O famoso Dom Marcos Álvares da Costa. Só que Olinda fez essa nomeação, mas o impasse com Recife continuava, Recife não aceitava. Veio a intervenção da metrópole, nomeando um novo governador, Félix José de Mendonça Machado, reprimindo o movimento. Olinda perde o título de capital, que fica alternando cada semestre uma vila. Um semestre Olinda, outro semestre Recife. 1712, o rei de Portugal ordenou que, quando a capital fosse Olinda, o governador deveria residir em Olinda. Quando fosse Recife, deveria residir em Recife. Recife só se torna capital definitiva a partir de 1827. Primeiro reinado, século XIX. Tá certo? Lá no século XIX, durante o contexto do primeiro reinado. Até então fica alternando. Recife, então, é consolidada como vila, que já tinha sido elevada, com direito à sua Câmara Municipal, tá? E aí eu destaco para os senhores que Olinda, que estava em crise econômica, viu minguar sua importância política. E Recife, que estava em ascensão econômica, viu ascender politicamente. Dúvidas? Questão 3 da prova de História de Guarda Municipal de Olinda. Beleza? Vamos lá. Sobre a história de Olinda e Recife, considere as seguintes proposições. Durante a invasão holandesa, a cidade de Olinda foi incendiada e praticamente precisou ser reconstruída. Inclusive, quem vai reconstruir é Maurício de Nassau. Se um é verdadeiro, eu elimino B e C, não é isso? 2. Em 1710, uma carta régia criou a vila de Recife, mas a aristocracia rural de Olinda não gostou da medida e mandou suas milícias invadir essa vila, derrubar o seu pelourinho, que era símbolo da autonomia do Recife. Fechou? Verdadeiro. 1 e 2, mata alguma coisa? Mata a letra C. A, B, C está fora. É D ou E, não é isso?
3. Vamos ver. Aliás, a 3 está certa também, não é? O que vai matar é a 4. Mas vamos ver a 3. A Guerra dos Mascates foi um enfrentamento entre os habitantes de Olinda, que seria a açucarocracia olindense, que é o senhor de engenho, e de Recife, que seriam os comerciantes portugueses, chamados pejorativamente de mascates, para definir qual das duas cidades seria a mais importante da capitania de Pernambuco. Querendo ou não, entra no contexto dessa importância. Verdadeiro. Bernardo Vieira de Melo tentou em Olinda transformar Pernambuco numa república independente. Ele está dizendo que proclamou? Não. Tentou. Que é o grito de Bernardo Vieira de Melo. Bota aí o grito de Bernardo Vieira de Melo. Primeiro grito de república. O grito de Bernardo Vieira de Melo. Primeiro grito de república. Olha, pessoal, deixa eu registrar esse momento aqui que eu quero encontrar vocês fardados em Olinda. Vamos ver? Vamos lá? Há quem diga o seguinte, todas as fotos que eu tiro nesses momentos de concurso com o edital aberto, eu encontro essa turma fardada, e é verdade. Vamos ver se todos saem. Cortei você, tá vendo? Tem que sair. Tem que sair. Agora vai. Ficou top. Senhores, o que é que eu tenho a dizer a vocês? Veja só, estamos iniciando uma maratona agora, com foco para esse concurso aí de guarda municipal de Olinda. Eu tenho um ditado que eu levo comigo até para a vida, o final depende de um bom começo, tá? Então vocês estão começando bem, nem a chuva conseguiu expulsar vocês. Pelo contrário, deu mais vontade de correr atrás dos objetivos. E nesse momento o objetivo é a farda de Olinda, de guarda municipal, do grupo de GTO, que é a guarda armada, que vai ser armada de Olinda, é o GTO, ou a parte de ambiental. O importante é entrar, tá? O importante é entrar. Que Deus abençoe vocês nessa caminhada e com certeza a vitória virá. Bom domingo para todos, fique com Deus. Valeu, meu filho. Tchau. Qualquer coisa, falem comigo. Meu arroba é esse aqui, tá? Prof. Alcidélio Camilo.